Pai dos irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 8. E o nosso tema é salvação e livre-arbítrio. Irmãos, essa discussão de arminianos com calvinistas, irmãos, nós somos de Jesus. Só que nós temos a visão, nós assembleanos temos a visão de livre-arbítrio. Claro, nem todos os assembleanos acreditam no livre-arbítrio, acham que não tem livre-arbítrio. Porém, nessa lição nós vemos, meus irmãos, algumas coisas acerca de por que nós defendemos a teoria de Armínio, ou defendemos o livre-arbítrio. O nosso textuário que diz assim, que está em Salmos 25:12, diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, o homem, como diz em Salmos, deve escolher o seu caminho. E a nossa verdade prática. O projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com a sua soberania, concedeu o livre-arbítrio ao homem. O homem tem que escolher, meu irmão. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer fazer. Mas alguns nascem para a salvação, e então o sangue de Jesus seria insuficiente. Mas na nossa leitura bíblica em classe, que está em João 3, do 14 ao 21, diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras não sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, nós temos que desejar isso. Desejar não, porque Deus coloca a oportunidade para que todos possam colocar em prática. Porém, nós temos que decidir por Jesus. Todos têm a oportunidade de decidir por Jesus. Nós temos que decidir por Jesus para que essas obras possam se evidenciar nas nossas vidas. E a nossa introdução: na cruz do Calvário, Jesus Cristo ofereceu a salvação indistinta e gratuitamente para todos os seres humanos, por decisão pessoal e liberdade individual. Os que recebem a oferta de salvação são destinados à vida eterna. Pois o Pai que todo homem se salve e que ninguém se perca. Então eu desejo que o Pai que todos venham se salvar e ninguém venha se perder. Se se perde, é o seu próprio desejo, pela sua própria vontade, pela sua própria decisão. A eleição bíblica é segundo a presciência divina, a eleição de Israel. A eleição do Antigo Testamento tem um significado mais específico que no Novo Testamento. Exemplo disso é o chamado de Abraão e de sua descendência que mais tarde formariam a nação de Israel. Irmãos, vamos entender uma coisa. Quando fala aqui que a eleição de Israel, Deus chamou Israel para que viesse ser um exemplo de nação, para que outros povos possam vir a ver o exemplo de Israel e se converter ao Deus de Israel. Porém, nós vemos, meus irmãos, que eles escolheram outra coisa. Eles eram os eleitos de Deus. E hoje ainda, se nós formos colocar bem, é a nação escolhida. Mas nós vemos que eles decidiram não aceitar. Eles decidiram, meus irmãos, não entrar nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque tantas vezes eles se desviaram. O Senhor disse para que eles viessem exportar o seu Deus. Falar do seu Deus. As pessoas, quando ouviam o Deus de Israel, até tremiam. O Senhor dos Exércitos até tremia. Mas chegou um certo tempo, de tanto pecado do povo de Israel, o povo ficou fácil. Foi levado pelo rei. O reino do norte foi levado pela Assíria. O reino do sul foi levado pela Babilônia. Então nós percebemos que, ao invés de eles exportarem o Deus deles, eles importaram outros deuses. E aí foi uma escolha deles. Eles eram o povo escolhido. O 2. A eleição para a salvação. A eleição divina é o ato pelo qual Deus chama os pecadores à salvação em Cristo e os torna santos. Quando nós nos decidimos pelo Senhor, automaticamente nós nos tornamos santos, assim como Ele é santo. Deus, o Senhor Jesus, Ele é santo. Então nós nos tornamos santos pela sua presença, através da sua vontade, através do seu
querer, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, aí nós temos essa possibilidade. Ele é soberano, provedor e sabe quem responderá positivamente ao convite de salvação. Ele sabe, mas a oportunidade é de todo. Nós não podemos, meus irmãos, colocar os atributos de Deus, ele sabendo de todas as coisas, ele podendo ver todas as coisas, ler pensamentos, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós não podemos atribuir isso dizendo que Deus, mesmo ele sabendo o futuro, o passado, o presente, ele sabe tudo. Nós não podemos dizer, mas se Deus sabe tudo, não precisa fazer nada. Não, nós temos que fazer porque nós não sabemos. Ele sabe, mas Deus sabe, mas nós não sabemos. Nós temos que fazer a nossa parte e Deus vai abençoar as nossas vidas. O 2, Armínio e o livre-arbítrio. Breve história de Jacó Armínio. Jacó Armínio viveu de 1560 a 1609. Foi um homem que teve 49 anos só, uma passagem muito rápida. Nasceu na Holanda, foi pastor de uma igreja em Amsterdã, recebeu o título de doutor em teologia pela Universidade de Leiden. Tendo sido envolvido numa disputa calvinista, desenvolveu uma tese bíblica a partir dos primeiros pais da igreja, que foi denominada de arminianismo. Sua principal característica é a defesa do livre-arbítrio humano. Por esse posicionamento, enfrentou forte oposição, perseguição e falsas acusações por parte dos teólogos calvinistas. Entretanto, esse teólogo holandês sempre apresentou uma postura tolerante e não compativa, embora convicto de suas opiniões. Então ele é de opinião forte, ele viu, pensou, entrou e chegou na conclusão que não era bem assim, uma vez salvo para sempre. As pessoas desejavam ler na Bíblia, fazendo uma leitura, e ele, sendo um teólogo, fez esse estudo e comprovou que na mentalidade dele, que também muitos foram contra o Calvino, apesar que ele acabou ganhando, Calvino acabou ganhando a discussão, o debate lá no Sínodo de Dort. Então, claro, prevaleceu naquele momento o calvinismo, mas nós vemos que o arminianismo hoje também está muito crescente. Então, claro, irmãos, alguns defendem da questão do calvinismo, arminianismo, mas não temos que pensar calvinista e arminianista. Nós temos que pensar que nós somos de Jesus. Só que a Bíblia diz, pelo que nós analisamos, que é a pessoa que escolhe. Deus não pode decidir por nós. Nós que decidimos, se Deus fosse decidir por nós, nós seríamos robôs. Mas Ele sabe quem é de salvação e quem não é. Ele sabe que Ele é todo poderoso. Então nós não podemos cair nessa questão de Deus sabe, então vai que eu não sou de salvação e eu me esforcei tanto, fiz. Nós temos que fazer a nossa parte, se esforçar, fugir da aparência do mal, fazer a nossa parte. José no Egito, estava lá, a mulher de Potifar estava lá, vê se ele ficou esperando, não vai acontecer nada, Deus vai me guardar, ficou olhando. Não, ele fez a parte dele, ele correu, então nós temos que fazer a nossa parte. O 2, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a possibilidade de seres humanos têm de fazer escolha de tomar decisões que afetam seu destino eterno, especificamente se tratando da salvação. Então, as pessoas têm que escolher se quer ir para a igreja, se não quer, se quer ser crente, se não quer, se quer ficar no bar, se quer se prostituir. As pessoas podem escolher. Se você prega o evangelho e quer aceitar Jesus, se não quer, se ela quer continuar na sua vida de devassidão, ela decide, ela escolhe. Mas todos nós vamos responder pelas nossas escolhas. Isso é fato. Não tem como nós queremos contestar contra isso. Todos nós vamos responder pelas nossas atitudes. E aqui no 3, o livre-arbítrio na Bíblia. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Logo, por ele ser naturalmente livre, também seus filhos possuem a faculdade de escolher livremente. Nós temos essa faculdade na nossa mente de escolhermos aquilo que nós queremos. Por isso, o Criador sempre incentivou a nação a escolher o caminho da vida. Como em Deuteronômio, escolher a vida para que vivas e não a morte. Em Adão, todos são predestinados para a perdição. Em Cristo, todos são predestinados para a salvação. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Pois, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, se nós ficarmos em Adão, nós vamos morrer. Porque o pecado de Adão, nós somos frutos do pecado de Adão, nós herdamos o pecado de Adão, todo esse desejo, essas vontades ilícitas, é o pecado de Adão. Mas quando nós entramos em Cristo, da vontade de Cristo, nós temos a presença de Deus, nós sentimos a presença de Deus. Isso tem que estar em nossos corações.
O 3, eleição divina e o livre-arbítrio. A eleição divina. A eleição é uma escolha soberana de Deus, que tem como objeto de seu amor todos os seres humanos. Então Deus elegeu todos os seres humanos, todos. Não é uma obra que leve em conta o mérito humano, mas que é feita exclusivamente em Cristo. Quem faz a obra em nós é Cristo. Não existe mérito da nossa parte nessa questão. Por quê? Porque quem nos dá a força para nós resistirmos o mal é Cristo. Quem nos dá a força, meus irmãos, para fugirmos da presença do mal é Cristo. Quem nos ajuda a vencermos as tribulações, as dificuldades, as tentações é Cristo. Mas nós temos que aceitar essa vontade e fazermos a nossa parte, deixar essa vontade fluir em nossa vida. Não colocar impedimento, não colocar algo que vai impedir dessa vontade se manifestar em nosso meio. Então nós temos que pensar nessa questão, que é Cristo que faz tudo em todos. O 2, escolha humana e fatalismo. A graça comum é estendida a todos os seres humanos, abrindo-lhes a oportunidade para crerem no Evangelho, o que descarta a possibilidade de a eleição ser uma ação fatalística de Deus. Fatalismo, acontecimentos que operam independentemente da nossa vontade e dos quais não podemos escapar. Então nós não podemos escapar, é tudo situações que têm a possibilidade de acontecer. Mas quando nós vemos a escolha humana, a graça é uma coisa gratuita, no sentido que Deus ele fez por nós sem esperar nada em troca. Mas quando nós nos disponibilizamos a fazer algo por Cristo, nós estamos entrando na sua vontade. Aí nós adotamos o caminho da graça de Deus. A possibilidade da escolha humana. Há vários textos bíblicos que apontam para o fato de o ser humano ser livre para escolher. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma das coisas mais belas da palavra de Deus é que, embora o Altíssimo seja soberano, ele não criou seus filhos como robôs, automatos, milimetricamente controlados. Ele não é ninguém, é controlado. O nosso Deus deseja que todo ser humano espontânea e livremente o ame de todo o coração e mente. Esse é o desejo do Senhor, que nele não criou robôs. Ele criou pessoas que pensam, pessoas que raciocinam, pessoas que têm desejo, pessoas que têm vontade. É que essa lição não dá para falar, não precisa nem se estender muito, mas essa é a verdade. Quem escolhe sou eu e você. Nós temos que deixar essa graça fluir em nosso coração para que nós venhamos fazer a vontade de Deus. E a nossa conclusão, hoje o comentário foi rápido. O Evangelho é um presente oferecido a todas as pessoas, independente de méritos pessoais. Por isso o Senhor convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Os que aceitam esse convite estão predestinados a serem conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Deus deseja que todo ser humano seja salvo. Esse é o desejo de Deus. Esse foi o plano de Jesus para a nossa vida. Isso que nós temos que desejar. Isso que nós temos que colocar a nossa vida em prática. Nós temos que desejar isso. Nós temos que nos colocar à disposição para que isso aconteça. Não adianta nós ficarmos retendo a vontade de Deus na nossa vida. Nós temos que deixar a vontade de Deus fluir em nosso coração. Por quê? Porque nós temos, meus irmãos, que deixar para que nós possamos alcançar a bênção do Senhor, que é sobre tudo, que é sobre todos. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele vê tudo e sabe de tudo. Louvado seja o seu nome. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fique na paz. Deus abençoe.